Governo Lula corta 4,3 bilhões de reais da Defesa e Exército para vigiar as fronteiras contra os narcotraficantes. Pois é, foi isso mesmo que você ouviu. Enquanto o governo corta bilhões, né, da defesa contra os narcotraficantes para vigiar as fronteiras, aí o pessoal quer esse papinho de soberania, soberania. Então vamos reagir aqui a um vídeo do Cláudio Lessa, que é um jornalista lá de Orlando, fez uma reportagem sobre isso e sobre essa questão do crime liberado no Brasil e apoiado, né, por gente graúda, né, que tá de... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos falar mesmo, estamos de conchavo com eles, né? Então vamos lá. Ok, aqui o vídeo dele. Segurança e soberania nacional nas divisas com outros países da América do Sul. Não é surpresa alguma que a interrupção das patrulhas ocorra em um momento de sensibilidade diplomática e de segurança na região. Recentemente, o governo dos Estados Unidos classificou o PCC, primeiro comando da capital, e o CV, Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas do Fazendão, como organizações terroristas. Aí vai lá, né, o Lula e corta do governo essa verba que é para o Exército vigiar as fronteiras, né? Então, onde é que está entrando as armas? Onde é que entra e sai as armas, dinheiro e as drogas e até ouro? Pensa sobre isso. Um grande amigo e netespectador aqui da região de Orlando, Celestino De Chico, preocupado e desanimado com a situação do Fazendão, me enviou uma pequena reflexão sobre o problema do narcoterrorismo. Desculpe interromper aí, mas quando ele fala de Fazendão, ele está se referindo ao Brasil. Que eu compartilho com você agora. Segundo ele, quando uma organização domina territórios, impõe suas próprias leis, executa adversários, extorque comerciantes e mantém comunidades inteiras sob medo permanente. Estamos diante de algo que ultrapassa o conceito tradicional de criminalidade. O PCC e o Comando Vermelho utilizam a violência como instrumento de controle social, econômico e psicológico. Independentemente da classificação jurídica adotada, seus métodos produzem efeitos semelhantes aos do terrorismo: o medo, a submissão e a perda da liberdade dos cidadãos. A sociedade democrática não pode tolerar que organizações criminosas exerçam poderes paralelos ao Estado. Agora, essa semana passada, só uma reportagem aí sobre o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, tomando condomínios enormes e cobrando taxa, né, os donos de apartamentos, ou quem está alugando, que tem que pagar uma verbazinha para eles por fora, né? E estava entre 800 e 1.200 reais. Se um trabalhador ganha 1.200 reais por mês, como é que ele vai pagar isso? E se não pagar, vai perder o imóvel. Eles vão expulsar de lá e vão alugar para outro. Então, tal da soberania, né, em controle de território já está acontecendo. Aliás, essa reflexão do Celestino se encaixa perfeitamente no relato do delegado Felipe Cury, ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fala sobre
a explícita perda de soberania e a necessidade de cura para o Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Vamos ouvir aí o Cury falando sobre isso. Esse aí entende do assunto, hein? O Comando Vermelho já estava tendo negócios com a Al-Qaeda e com o Hezbollah. A nossa inteligência da Polícia Civil tinha algumas informações de inteligência e a Secretaria de Segurança começou a compilar todos esses dados. E foi feito um relatório com base em todas essas informações que nós entregamos para representantes do governo americano. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro é o seguinte: 1.900 favelas, a maioria com a atuação do Comando Vermelho. Eles têm o total controle da população que mora nessas favelas, que hoje são mais ou menos 2,2 milhões de pessoas. Eles têm o total controle dos serviços concessionados dessa favela. No Brasil, nós temos 60 milhões de pessoas e 30% do território nacional nas mãos de facções criminosas. Se a gente for pegar a teoria geral do Estado, primeiro e segundo período de curso de direito, quais são os elementos constitutivos do Estado? É o povo, o território, o governo e soberania. Em 30% do território nacional, a gente só tem o povo, mas a gente não tem o território, não tem governo. Nós temos o governo, a governança territorial da facção. O Estado não tem mais soberania nesses locais. Quem exerce o monopólio do uso da força ali? A facção. Aí você vem para as práticas dessa facção. Como é que eles impõem ali o poder deles? Pelo medo. Em qualquer país do mundo, tirando o Brasil, para você classificar algum grupo como terrorista, não é pela motivação, mas pelo método, pelo resultado. Eles impõem o poder pelo medo, pelo terror. O cara, que quando a gente faz uma operação policial, o cara sequestra um ônibus, ateia fogo no ônibus, ele dá tiro no trem, ele dá tiro nas pessoas que estão passando na via pública para interromper a operação. Qualquer lugar do mundo, menos no Brasil, é considerado ato terrorista. Precisou que o governo americano reconhecesse uma situação que o governo brasileiro já tinha que ter reconhecido há muito tempo. É a tal história. O fazendão é tão soberano, mas tão soberano, que se você errar uma rua e entrar com seu carro numa favela dentro do seu próprio território nacional, você é fuzilado, sem apelação. É essa a soberania que os brincalhões paulo-freireanos de QI 83 do Partido do Tráfico tanto defendem e a esgotosfera... Partido do Tráfico é o PT, né? PT, Partido do Tráfico. ...nazística não se cansa de propagandear? Por falar nessa imprensa imunda, é sempre bom lembrar que o vigarista fantasiado de banqueiro Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, financiou palestras do LIDE, palestra com a Tabata e o marido dela em Nova York, 6 fóruns de meliantes do Sindicato do Crime Organizado em 4 países, Sapão Palusa em Portugal, a dona Vivi, laranja do satânico psicopata golpista lobista plagiador e censor, sites de fofoca contra o Banco Central. Ele está se referindo a Alexandre de Moraes, violador convicto dos direitos humanos. Central, financiou o evento da Globo Lixo em Nova York, financiou o programa do Luciano Huck, o camarote na Sapucaí para celebridades, as viagens do vassalo geral da Gestapo Federal, viagens ao Clube do Whisky em Londres com meliantes do Sindicato do Crime Organizado e o Venéreo PGR, festinhas privê em Trancoso, na Bahia, para deputados, senadores e meliantes togados, financiou a compra do resort Maracutaiaiá, do amigo de meu pai, etc, etc, etc. Mas você, que tem pelo menos 2 neurônios saudáveis em atividade, com certeza vai conseguir adivinhar qual é o único patrocínio do galã de pornochanchadas do Bando Master, que é mencionado 24 horas por dia pela mídia amestrada e pelo desgoverno petralha de ocupação, certo? Estou certo ou estou certo? Aliás, na revista Oeste, a informação de que a nova delação do vigarista fantasiado de banqueiro Daniel Vorbarato, ex-dono do Bando Master, entregue no começo de junho,
aponta que não houve quaisquer irregularidades no processo de financiamento do filme Dark Horse, que conta a história do presidente Jair Highlander Bolsonaro. A informação foi revelada pelo portal Metrópolis e confirmada pela revista Oeste. E cá para nós, tá? Cá para nós. Essa coisa de delação do Vorkari já está demorando muito, né? Ele devia estar falando coisas muito mais importantes, mas aí a mídia fica dando, né, trela, dando importância ao filme do Bolsonaro, em vez de dar importância para outras coisas aí, que são muito mais, né, relevantes às confissões dele do que essa aí. Então é aquela historinha de sempre, né? Ficam batendo, né, na família Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, mas a gente vê que isso é tão claro. Enquanto vim, por que não fazem a investigação do filho do Lula? Falando nisso, cadê o filho do Lula? Alguém tem falado nele? Cadê o Careca do INSS? Cadê a investigação do Careca? Né? Cadê o escândalo de 129 milhões aí da mulher do violador de direitos humanos? Por que ninguém fala isso? Ficam falando aí nessa conversinha aí. A gente tem que pensar sobre isso, cara. É uma falta de foco no que realmente é importante. E aqueles políticos lá, senadores, deputados lá do Congresso, ficam aí com essa coisinha de filminho de Bolsonaro. Rapaz, toma atenção, rapaz, toma jeito. A produção do longa-metragem repercutiu depois do vazamento de uma conversa entre Vorbarato e o candidato à presidência Flávio Bolsonaro. E a Gazeta Brasil informa que Daniel Vorbarato entregou uma nova proposta de colaboração premiada à Polícia Federal e à Venérea Procuradoria-Geral da República. O movimento ocorreu depois que a primeira versão foi rejeitada por conter omissões consideradas graves pelos investigadores. A nova proposta, segundo fontes, traz referências a agentes políticos e autoridades dos três podres poderes. O pessoal só está falando, eu quero ver as provas, eu quero ver ninguém cana, quero ver nem perdendo o mandato, eu quero ver todo mundo encarcerado, entendeu? Esse negócio já está durando demais, tá uma lenga-lenga, e fala, e não fala. E, rapaz, os caras está virando essa novelinha. E a gente tem que ficar aqui reagindo esses vídeos dessa novela, né? Isso aqui é uma novela, uma Babilônia de verdade. Eu já estou até meio já desconfiado, estou bastante desconfiado dessas declarações do Vorkari. Eu nem acredito mais que vai rolar alguma coisa. Para mim vai terminar tudo em pizza. Tomara que não. Mas olha só, depois que anularam, né, tudo que foi descoberto, né, na Operação Lava Jato, você acha que alguma delação de um Vorkari vai influenciar em alguma coisa? E se ele delatar, ele vai lá e anula tudo, que nem fizeram com a Operação Lava Jato, né? Descobre lá uma brecha, lá, inventa alguma coisa, e anula tudo que ele falou. E além do mais, está demorando demais essa palhaçada. É uma palhaçada isso aí. Não acredito nisso, não. De acordo com integrantes da PF, esta segunda proposta é mais robusta. O documento contém mais nomes, datas e informações complementares e anexos que não existiam na primeira versão. Os investigadores também afirmam que o texto menciona autoridades influentes nos três podres poderes. Como você sabe, contra fatos não há argumentos, mesmo que essa argumentação venha da boca de gente metida a poderosa. Se você mora em Mato Grosso, por exemplo, deve ficar com o radar ligado e saber exatamente onde pisa e, principalmente, para quem vai dar o seu voto a senador, a partir das informações que eu trago agora. Vamos ver. Essa é a candidata de Gilmar Mendes para o Senado em Mato Grosso. E para entender essa ligação, precisamos voltar no tempo.
Desde 2015, o advogado pessoal de Gilmar Mendes passou a atuar para a família Riva em casos que chegariam ao próprio Gilmar. José Riva, pai de Janaína, foi preso em fevereiro de 2015, acusado de desviar mais de 60 milhões de reais da Assembleia Legislativa. 4 meses depois, foi solto por Gilmar. Em julho do mesmo ano, Riva voltou a ser preso por fraude milionária no seguro de servidores estaduais. Em menos de 24 horas, foi solto por Gilmar. Riva voltou a ser preso por usar 2 milhões de reais de dinheiro público para pagar advogado e abastecer jatinho particular. E, novamente, foi solto por Gilmar. Janaína Riva homenageou Gilmar Mendes com a Medalha de Honra do Estado e acompanhou o ministro até fora do Brasil. Meses depois, um jornalista que denunciava a família Riva foi censurado por Gilmar. Agora, em 2026, Janaína tenta ocupar espaço na direita, mas está em pré-campanha com Gilmar. É por isso que Janaína Riva é a candidata de Gilmar Mendes para tirar a direita do Senado em 2026. Nunca é demais lembrar que situações como essa, em que pessoas possam ser eleitas por meios escusos a partir da influência de gente poderosa, podem e devem ser evitadas a partir de uma providência que precisa ser tomada imediatamente: a instituição do voto impresso auditável e de contagem pública. Vocês acham que vai rolar? Vai rolar isso aí? Vai nada, rapaz. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o mercado financeiro voltou a elevar as projeções para a inflação de 2026, segundo o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. A estimativa para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu de 5,09% para 5,11%. Enquanto isso, fica tudo mais caro para o brasileiro e a tal da picanha não vem. E o mercado está tudo caro, está tudo caro. Por causa disso aí, porque não existe uma contenção de gastos do governo. O governo gasta, cobra imposto, e o brasileiro fica aí olhando de boca aberta. Fica olhando de boca aberta e não faz nada. Não é possível. Até quando isso vai ficar rolando e o brasileiro tomando chicotada no lombo sem fazer nada? Vai precisar os Estados Unidos vir ajudar e fazer o apoio no Brasil, que o brasileiro mesmo, ele, não faz nada. Sério isso? Marcando a 13ª alta consecutiva nas previsões. Com isso, a inflação esperada continua acima do teto da meta perseguida pela autoridade monetária. Bem feito, cada povo tem o governo que merece. Botaram ele lá, agora paga o preço aí, ó. Palmas para vocês que votaram nesse cachaceiro. No campo da política monetária, os economistas também elevaram as estimativas para a taxa básica de juros. A projeção para a Selic ao fim de 2026 passou de 13,25% para 13,5%. A revista Oeste informa que a Justiça Federal do Ceará suspendeu a homologação do mega leilão de energia promovido pelo desgoverno Petralha de Ocupação no mês de março. A decisão saiu hoje e interrompe o processo até o julgamento de uma ação semelhante que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal. A medida chegou um dia antes de a Agência Nacional de Energia Elétrica concluir a homologação da maior parte dos contratos firmados no certame. Enquanto isso, eles estão já querendo fornecer, ao grupo LGBT luz grátis, energia grátis. Eles não pagam, não vão pagar mais a conta de luz. Eles vão estar isentos para sempre de conta de luz. Vocês acreditam? Como é que pode o povo ficar vendo isso e não fazer nada, cara? O leilão contratou cerca de 19 gigawatts de potência de usinas termoelétricas movidas a gás natural, carvão e óleo, além de hidrelétricas. Em maio, a ANEEL homologou a contratação de aproximadamente 2 gigawatts.
Os 17 gigawatts restantes entrariam na etapa final de homologação amanhã, dia 9, com o início do fornecimento previsto para 2027. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará ingressou com a ação judicial. A entidade questiona o volume de energia contratado e a participação de termoelétricas movidas a combustíveis fósseis em contratos de longo prazo. Segundo o setor industrial, a medida pode elevar a conta de luz dos consumidores. O fato é que o leilão abriu uma disputa bilionária entre grandes grupos do setor elétrico e se transformou em mais uma frente de desgaste para o desgoverno do fecaloma político insepulto e encachaçado em ano eleitoral. Enquanto isso que ele faz, dá energia, dá conta de luz, dá gasto de graça aí para a comunidade LGBT. Os cálculos do mercado apontam um impacto entre 500 bilhões e 800 bilhões de reais nas tarifas de energia ao longo de 15 anos. Enquanto isso, o meu netespectador e correspondente lá de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, João Rocha, me mandou uma notícia informando que mais uma empresa libertadora agiu contra a opressão, desta vez na região Nordeste. O João Rocha conta que o grupo Mateus fechou 28 lojas nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Sergipe e Bahia e libertou 6.673 funcionários oprimidos, que agora trocaram com sucesso a escala 6x1 pela escala 0x7, podendo se habilitar ao Bolsa Esmola. Toma! Mas essa... Eu preciso ler. A gente vê essa cada coisa. Vamos passar aqui adiante. E vamos ver o que ele tem com isso aqui. Eles esconderam figurinhas da Copa do Mundo nos rótulos das garrafas de Coca-Cola. A ideia é... Ele está falando aqui, né, sobre jeitinho brasileiro, que é uma das coisas que é de pior no Brasil. E tem muito brasileiro que se orgulha disso, né? Vamos ver aqui o comentário dele aí. Era que a pessoa comprasse o produto, participasse da brincadeira e aí, quem sabe, ganhasse uma figurinha. O que começou a acontecer? A galera tá rasgando os rótulos de Coca-Cola nas gôndolas do mercado para roubar figurinha sem pagar pela garrafa. Adultos, pais, mães, fazendo isso dentro do supermercado. E o mais pesado aqui não é nem o prejuízo financeiro, não. É o que isso revela da nossa cultura, né? Tem mercado que está colocando as garrafas na frente do caixa, colocando um aviso de proibido violar a embalagem, porque a pessoa simplesmente começa a destruir o produto dentro da loja. Tem mãe sendo flagrada abrindo embalagem junto com um filho pequeno. Imagina você levar o teu filho para fazer isso. Galera, olha o tamanho do problema. É cultural, é grave. A corrupção não nasce lá em Brasília. Ela nasce nisso. É quando você aprende que se der você vai levar vantagem e tá tudo bem. Vai nascer quando o adulto ensina a criança que honestidade depende da chance de você ser pego. Depois essa mesma sociedade quer reclamar de político corrupto, de empresário desonesto, de imposto alto, do país que não evoluiu. Confiança social é construída nas pequenas coisas. O mercado está aumentando o preço porque está perdendo dinheiro com isso. A empresa está criando mais controle porque está tendo fraude. O produto fica mais caro porque alguém decidiu que é só uma figurinha. Essa é uma tragédia cultural do Brasil. A gente romantiza a pequena desonestidade, como se o erro, né, deixasse de ser errado porque é um erro pequeno. Levar vantagem é inteligência. Ética é opcional quando ninguém está olhando. Só que caráter, pessoal, não aparece nas grandes decisões da vida, não. O caráter aparece justamente quando ninguém está olhando, quando ninguém está descobrindo. Quem rouba figurinha hoje é a mesma pessoa que amanhã reclama que o Brasil não vai para frente. Já o problema apresentado no vídeo a seguir atinge uma enorme parcela da população brasileira e de uma forma surpreendente.
Confira. Afaste a câmera do seu rosto. Mantenha os olhos abertos. Um rosto detectado. Uma família inteira tentando fazer o aplicativo reconhecer o rosto do avô. A câmera não existe. Quando uma tecnologia não respeita a biologia humana, quando ela ignora as limitações da nossa visão, da nossa pele ou do nosso tempo de reação, ela não é inovação. É o descaso fantasiado de modernidade. Absurdo, né? As pessoas mais idosas não têm essa facilidade com a tecnologia, né? Então eles precisam de ajuda. Enquanto isso, o governo que investe assim, pesadamente em tecnologia, principalmente, né, os bancos que não investem muito dinheiro nisso, não dão chance para os idosos, porque eles não conseguem acompanhar isso. Então, eles sofrem muito. Fora o fato que o INSS, né, o pessoal vai lá e ainda roubam eles ainda por cima. Só nesse país, só nessa Babilônia desvarada, esse desgoverno, só num país de banana isso pode acontecer. É incrível. Todos os dias aparece um escândalo diferente. É impressionante. Isso tem que acabar. Tem que acabar, que nada é permanente, excepto a mudança. Vamos lá. E a punição para quem não consegue passar pela barreira da tela é o abandono. Agências vazias, portas fechadas e a recusa de um atendimento presencial. O Brasil é o segundo país com o governo digital mais avançado do mundo. Mas o que adianta o sistema ser brilhante se ele negligencia e isola a sua própria população? Hoje somos 35 milhões de idosos no Brasil. Em apenas 4 anos, seremos 41 milhões, quase 18% da nossa população. Mas as empresas e o Estado estão compulsoriamente empurrando todo mundo para o digital. E quando o idoso não consegue, o Estado lava as mãos e joga nos ombros dos familiares uma responsabilidade legal que deveria ser das instituições. Estão esquecendo que o atendimento presencial e humano é garantido no Estatuto do Idoso. Existem milhões de brasileiros sem acesso à internet ou com limitações físicas severas que tornam o uso de aplicativos impossível. Isso não é só para pagar uma conta ou acessar o banco. O agendamento de uma consulta médica pelo SUS passa exatamente pela mesma barreira. Esse vídeo não é só um desabafo, é um manifesto. Nós vamos levar pelo menos 20 anos para que toda a população brasileira seja nativa digital. Até lá, o atendimento humano presencial e capacitado não pode ser um favor, é um direito do cidadão, independente da idade ou do status social. A gente precisa que o banco se atente. Olha, realmente é uma coisa absurda. Então, acho que já passou do limite há muito tempo. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe, para que as pessoas saibam do que está acontecendo, né? Principalmente os idosos têm muito acesso, né, a esse mundo digital, para que você protejam, né, os seus pais, os seus avós, sobre esse tipo de problema. Fora a corrupção que está rolando já direto em todos os setores. O Brasil está com um problema ético e moral já desde criancinha na escola. Isso está sendo feito à cabeça das crianças desde lá do jardim de infância. E isso vem crescendo, vem crescendo. É por isso que está aí, desse jeito, né? São 20, 30 anos de PT e isso foi o que eles criaram. Bom, não adianta ficar com essa lenga-lenga aqui, falando todo dia a mesma coisa, se ninguém faz nada. Então, pelo menos, compartilhe esse vídeo aí para que as pessoas possam estarem mais ligadas no que está acontecendo, né? Dá o seu like aí, por favor, e a gente se vê na próxima. Tchau.